Senhores parlamentares, senhoras parlamentares, público presente, secretário de Educação, Gil, secretário de Governo, Edson Ruiz, diretores, gestores da educação, guarda municipal, imprensa, internautas, a todos uma boa noite, bem-vindos à Câmara Municipal. Eu, claro, quero falar a minha opinião sobre o caso Dom Matias, mas também eu não posso deixar de terminar alguns raciocínios que eu comecei na semana passada e acrescentar algumas outras informações. Eu me refiro ao debate sobre o problema do orçamento do município, que afeta todas as áreas, inclusive a educação. A questão do plano diretor, que nesse momento está encerrando os debates e gerará alguma proposta, e é algo que eu tenho ficado bastante preocupado. E sobre o problema do contrato de aluguel das ambulâncias e outros veículos do serviço público em Vinhedo. Eu solicito ao setor de comunicação para colocar a primeira tabela, para que a gente socialize ao máximo esse número, que depois ele fique lá para outros cidadãos e cidadãs que não acompanharam verem ao longo da semana. Então eu gostaria de ressaltar que a nossa cidade, efetivamente, não passa por uma crise em virtude do que aconteceu no Brasil. É evidente que houve alguma queda de ICMS, houve desaceleração de crescimento, mas é absolutamente inverdade falar que nesses 2 anos que se passaram, que foram os anos onde se houve cortes terríveis no orçamento público, dizer que foi em virtude de queda de orçamento. Pois bem, o orçamento de 2016 foi de 392 milhões de reais. Houve um crescimento de 9,3%. E, para ser justo, eu estou colocando a inflação, o IPCA, e fazendo o abatimento, que foi 6,29%. Ainda assim, em 2016, o orçamento de Vinhedo cresceu 3,03%. Pois bem, o ano de 2017, o orçamento foi para 420 milhões, um crescimento de 7% e uma inflação, pegando o IPCA, repito, um crescimento de 4,11%. Pode passar para o próximo slide. Então, essa atualização dos dados, feita pelo Tribunal de Contas, foi agora no mês de fevereiro, demonstra claramente que existe uma falsa propaganda em relação à falta de recursos públicos. Inclusive recursos que deveriam ir para nossas escolas. Tratarei disso. A arrecadação líquida cresceu 9,32% em 2016 e 7,6%. Aqui já abatendo os fundos constitucionais. Portanto, é mentira, não é verdade, que Vinhedo perdeu os recursos em 2016 e 2017. O crescimento do orçamento nesses 2 anos foi de 16,37%. A inflação acumulada, para a gente fazer o raciocínio lógico, foi de 9,24%. Portanto, senhores e senhoras, Vinhedo, nos últimos 2 anos, cresceu, já batido a inflação, 7,31%. E nesses 2 anos, nós tivemos cortes de serviços públicos importantes. Nós não tivemos obras grandes, ao contrário, tivemos obras pequenas, inclusive foram paralisadas por falta de recursos. Eu não estou me referindo a obras patrocinadas pelo governo do Estado, por exemplo, a creche lá do Vida Nova 3. Estou me referindo a obras municipais, que praticamente não inexistiram no município de Vinhedo. Aí, vamos pegar os dados da população, que cresceu de 72.550 em 2015 para 75.129 em 2017. Então, a população cresceu, mas não foi um crescimento vertiginoso. Portanto, senhores e senhoras, o problema de Vinhedo não é falta de dinheiro, é falta de competência e de gestão. Eu quero pegar a última década, porque alguém pode falar, não, mas vamos pegar ano a ano, etc. Porque, efetivamente, no ano de 2015 teve uma pequena queda. Mas 2013 tinha ocorrido um pico, então era para ter um caixa na cidade. Mas vamos tirar isso e pegar a década de 2008 a 2017, são 10 anos.
O orçamento de Vinhedo em 2008 era de 172 milhões de reais. Chegamos ao ano de 2017 com um orçamento de 420 milhões de reais. A população era de 62.240 habitantes e no final de 2017, 75.129 habitantes. Né? Falando também da década. A inflação acumulada na década, nos últimos 10 anos, foi de 60%. 60, alguma coisa, mas dá para a gente arredondar para 60%. Já o aumento do orçamento foi de 143%. Portanto, o orçamento de Vinhedo, abatido a inflação, nos últimos 10 anos, foi de 83%. Ou seja, um orçamento que praticamente dobrou, mesmo que a gente tire a inflação. Vamos, portanto, no último slide, que demonstra a situação atual da nossa cidade, que foi o colapso do ano de 2015, que levou à rejeição de contas do prefeito municipal. A dívida consolidada do nosso município era, no final do ano passado, 109 milhões e 800 mil. A gente tinha fechado 2015 com metade disso, foi uma dívida que foi se agigantando. E agora, o fechamento de 31 de dezembro de 2017, a gente tem uma dívida de 101 milhões 325 mil. Mas eu quero aqui colocar claramente minha opinião sobre esse número apresentado, essa dívida de 101 milhões. Ela está subdimensionada. Por quê? Diversos itens que deveriam ter sido apresentados e empenhados no final de 2017, me refiro, por exemplo, aos medicamentos, não foram empenhados. Então, você consegue fazer a virada do ano com um pouco menos de despesas empenhadas. E aí se apresenta aí um possível superávit primário. O que é superávit primário? Todas as receitas, menos todas as despesas, menos juros de pagamento de dívida, para o PAC, etc, etc. Então, a gente teve um pequeno superávit primário. No entanto, em razão de despesas não empenhadas, a gente ficou ali muito próximo. Ou seja, nós patinamos uma dívida de aproximadamente 100 milhões de reais. Queria deixar isso registrado. Passo ao meu próximo